Pai do Senhor, meus amados, minhas amadas, hoje são 28 de setembro de 2025 e nós já estamos prontos para, para mais um dia da Palavra do Senhor. Lembrando a vocês que nós estamos no YouTube, não é? Sob o título Ministrando a Palavra. Ministrando com E maiúsculo e a palavra com P maiúsculo. Nos visite, curta, compartilhe, se inscreva para que nós continuemos fazendo este trabalho, tá bom? Pois bem, hoje nós vamos falar em 2 Timóteo 3. Parece que nós estamos permanecendo em Timóteo 3, né? Segundo, versículo 8, né? E o versículo 8 está assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto meu caminho, meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência e o meu amor e a minha perseverança. Tá bom, queridos? Então o verso começa com Janes e Jambres. Aí nós, de repente, nos perguntamos quem é Janes e Jambres. Esses dois personagens estão lá em Êxodo 7, versículo 11 e o 12. Né? Eles eram os sacerdotes dos deuses estranhos lá no Egito e eles confrontaram Moisés. Tudo que Moisés fazia, né, eles faziam também. Só que Moisés, ele fazia pelo poder de Deus. E os Janes e Jambres faziam pelo poder das trevas. É evidente que as trevas não podem superar a luz, não é? Então, aquilo que eles faziam, a imitação que eles faziam de Moisés, não era perfeita. Quando Deus manda que Moisés transforme o cajado dele numa serpente, Janes e Jambres também jogam o cajado deles no meio e o cajado deles também vira serpente, né? Dos dois. Mas a serpente que virou do cajado de Moisés vai comer as duas serpentes que foram viradas do cajado de Janes e Jambres. Então, meus amados, o que nós aprendemos com isso? Imitadores da nossa fé, existem os montes. Existem muitas pessoas que levantam igrejas, colocam o nome de Jesus, realizam operações, mas Deus não está ali. É exatamente igual a Janes e Jambres. Não é obra de Deus. É para isso que o Senhor, ele nos deu a Bíblia. É por isso que o Senhor nos deu a palavra dele. Porque os fiéis, gente, aqueles que são chamados para a salvação, eles têm o Espírito Santo como mestre. Então, nós somos ensinados
pelo próprio Deus na Bíblia, na palavra dele. E não podemos ser enganados. Mas esses Janes e Jambres de hoje, né, ele engana muitos, porque ainda não estão firmados na fé, ainda não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. De repente, até se batizaram, de repente, até está nosso meio, em nosso meio, como Jambres e Jambres estava, mas não abraçaram a nossa fé, não aceitaram realmente Jesus. É o joio no meio do trigo, né? Ele é muito útil na igreja de hoje, ou de qualquer tempo, para fazer com que nós exercitemos o amor, a misericórdia, a amizade, né? Porque se não fosse o joio, como nós aprenderíamos a perdoar? Se não fosse o joio, como nós iríamos crescer, né? Então, o joio dentro da igreja, ele faz essas coisas com a gente. Eles nos colocam em situações difíceis. Eles testam a nossa paciência. Eles, inclusive, testam a nossa fé. E desse encontro, desse embate, nós saímos mais vitoriosos, mais vencedores. A gente fica com pena, né, desses Janes e Jambres de hoje, porque na verdade eles nunca irão se arrepender. Eles estão sempre enganando as pessoas. E o pior, enganando a eles mesmos. Que muitas das coisas que eles fazem, eles não acreditam, gente, que irão para o inferno. Eles acham que o evangelho é uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar poder, de ganhar notoriedade, mas não creem que Jesus cura e que salva e que liberta. E assim eles vão cada dia mais se afundando no evangelho. E a palavra nos diz, voltando um pouquinho lá do 7 para o 5, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afaste também destes. Então vocês pensam assim, né? Ué, o cristão, ele tem que se separar do outro que diz que é. Isso não é julgar, meus amados, se você não tiver capacidade de julgar outros se estão ou não no Evangelho, você ainda não foi convertido. Porque todos nós temos essa capacidade. A nossa palavra de Deus informa. Não sabeis vós que nós hamos de julgar anjos? E como é que vocês não julgam o que está perto de vocês? Nós temos que aprender a fazer isso. Porque nós não poderemos ter comunhão com as trevas, em maneira, hipótese alguma. As trevas nós entramos apenas para resgatar alguém que lá está preso. Nós entramos no inferno apenas para resgatar uma alma e não para fazer comunhão com ela. Tá certo? Os servos de Deus são homens e mulheres santos, são santos não porque vivem em santidade, são santos porque estão separados para a glória de Deus. E irão habitar nos céus eternamente. Portanto, meus amados, de repente você está nesta vida, né?
achando que sabe a palavra e colocando os irmãos em provação, eu recomendo que você reflita, peça a Deus misericórdia, se confesse a Ele e deixa que o Espírito Santo penetre em você e te dê o arrependimento para que finalmente você consiga a salvação. Pois bem, hoje são 28 de setembro de 2025 e estamos encerrando. Que Deus te abençoe rique e poderosamente. Que Deus continue te guardando, te livrando, te protegendo dos lobos, né? Das raposas. E que você continue crescendo e fazendo discípulos. Em nome de Jesus. Até amanhã, permitindo Deus de Israel.